Duas testemunhas importantes estiveram no tribunal no terceiro dia de julgamento sobre a morte de Tupac. Um deles foi Wade Lee, ex-agente do FBI que detalhou conversas confidenciais que teve com Kid nos anos seguintes ao crime. O outro foi Darren Tupper, ex-detetive da polícia que falou sobre fortes declarações que foram dadas também por Kid no ano de 2008, inclusive citando e envolvendo o Diddy no crime. Então, no vídeo de hoje teremos o terceiro dia de julgamento do caso Tupac. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. Se você não é esse canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, iremos trazer o terceiro dia de julgamento no caso do Tupac. Inclusive, já temos aqui embaixo, certo? A nossa playlist, pode ver o linkzinho vai estar ali, que tem o EP2 e o EP1. E em breve teremos também o caso do Tupac completo, certo? Aqui no canal. Então a gente vai ter outros episódios por fora do que a gente já vai fazer aqui na série, né? Hoje eu tô aqui com você, que nós vai ser a meta de likes para mais um vídeo. Salve, salve pra galera. E hoje, pô, eu sem querer não vi a meta de likes como é que tá lá dos outros. Não vi também. Pra ajudar a galera, eu acho que não bateu. Eu acho que a galera não bate. Tá mais parada, né? Vai, fala. Vamos pedir 12 mil likes. 12 mil likes. É um apelo nosso. Ajuda muito, cara. Gente, o YouTube faz a gente passar por essa humilhação. Mas a gente acorda e pensa, mano, porra, like. Não, é isso. Depois o YouTube, pô, se não recebe like, a gente vai parar de notificar as pessoas, vai parar de recomendar o vídeo e a gente vai ter views e não dá. A gente depende dessas views pra continuar. Então, deixa o like sempre quem tá, beleza? Bom, a primeira testemunha então foi o Wade Lee, que é um ex-agente especial do FBI que trabalhou no final dos anos 90. Inclusive, naquela época, trabalhava em investigações de gangues na região de Los Angeles. E isso, de alguma forma, levou ele então até o Kid. Naquela época, os agentes do FBI conseguiram reunir provas contra o Kid que relacionavam ele ao tráfico de drogas. E ele, por conta disso, então, foi preso e poderia enfrentar uma grande pena. Foi por conta do que tinha em mãos, então, que ele concordou em colaborar com as autoridades em 1998, 2 anos depois do crime que tinha acontecido com o Tupac. Ele participou de uma sessão confidencial com Lee e com outro agente do FBI, acompanhado do advogado dele. Então, em troca da colaboração, as informações não poderiam ser utilizadas diretamente contra ele, com algumas pequenas exceções. Um outro detalhe da entrevista é que ela não foi gravada porque, segundo Lee, esse era o padrão do FBI naquela época. E de início, o objetivo não era investigar a morte do Tupac, era mais essa causa do tráfico, né? Eu consegui outro tipo de informações do Kid. Mas o Lee já sabia que o Kid era uma pessoa de interesse dentro do caso do Tupac, e por isso também falou do assunto. Segundo Lee, o Kid afirmou que antes da morte do Tupac, ele não tinha nenhum problema com o Sangue Night. Então a conversa chegou até a briga que tiveram lá no MGM. Mas segundo a versão apresentada do Kid, lá em 98, depois do ataque, o Kid, o Orlando Anderson e as duas namoradas deles voltaram pro quarto do hotel e ficaram por lá. Mas pra também não falar nada pro FBI, né? Pra não chegar e falar, tipo, não, a gente não fez nada. O que ele fez? Ele levantou outras possibilidades pro crime. Segundo Lee, o Kid especulou que talvez fossem alguns policiais de Compton que trabalhavam pro Sangue Night. E aí você vai falar, mas por que o Sangue Night ia querer matar o Tupac, que é a artista dele, né? Naquele momento, existia um boato muito forte de que o Tupac ia deixar a Death Row Records, que ia trabalhar numa carreira solo, que por conta disso, obviamente, o Sangue Night e o Dr. Lee, que eram donos da Death Row, iam deixar de faturar com que lançasse dali em diante. Então o próprio Kid levantou isso como hipótese. Talvez, por conta da saída do Tupac, os policiais de Compton que eram segurança do Sangue Night tenham feito o ataque. Como que ele falou? Era muito interessante, não era o foco deles, não era o caso do Tupac, mas era muito interessante falar, opa, vamos marcar então uma segunda conversa. E essa segunda conversa aconteceu em abril de 99, e nesse caso ele já tinha parado a prisão por outro motivo, tá ligado? Tipo assim, ele foi preso no primeiro caso, conseguiu a soltura a partir do que ele tinha contado, foi pra rua, voltou a ser preso, e aí ele teve essa conversa de uma forma muito mais voluntariosa, né? Porque poderia receber alguma coisa em troca. E a primeira coisa que ele pediu então foi confidencialidade e de novo não foi gravado. E o que de novo, basicamente, falou que não sabia nada sobre o caso do Tupac, mas ele levantou de novo mais uma bola, né, pra polícia. Falou, talvez, não sei, né, mas talvez alguns indivíduos de Nova York, associados ao Diddy, que não gostavam da Death Row, poderiam matar o Tupac, né? Pô, daí ele meio que tava jogando pra cada hora pra uma hipótese, né? Tipo assim, como se só quisesse... Faz sentido, você não sabe, ele quer demonstrar que não sabe também, né? E tipo assim, só que ao mesmo tempo ele também quer um acordo bom, né? Pra ele poder sair as regalias ali. E sobre o Notorious Big, o que acreditava que indivíduos associados à Death Row tinham matado ele. Ou seja, Notorious Big quem matou, Sangue Night. Tupac quem matou, Diddy. Foi isso que ele falou então em 99. Só que ele deixou escapar e botou conversar com o Lee, que de alguma forma ele tinha ficado puto depois quando o Orlando tinha errado. Falou, não, aquilo ali riu muita gente, estava planejando uma vingança, mas não deu tempo. Ele bem falou isso. Só que ele errou, mas já mudou um pouco, porque ia falar que saiu do hotel, ficar em paz e, né, tá tudo de boa. E aí o advogado do Kid, Michael Sanford, que fez o que a gente viu no dia de ontem, né, aqui trabalhou muito bem porque você questionar qual que foi o papel do FBI. Se o FBI foi atrás de levantar essas informações, não confirmar, né? Pô, o cara tá falando um monte de coisa pra gente, vamos ver o que a gente consegue provar. Então ele falou que as informações não tinham sido confirmadas. O seu então questionou novamente o mudança de ir atrás dos policiais de Compton que poderiam ser envolvidos aí no assassinato. E o Lee disse mais uma vez que não. E explicou que naquele momento a função dele não era investigar diretamente a morte do Tupac. Vai lembrar que no começo de fato ele falou que não era isso, né? Que outras forças policiais já estavam trabalhando no caso. Mas de certa forma o FBI tinha uma informação muito privilegiada, tinha um contato muito forte com o Kid, e isso não foi usado pra ajudar, né, no caso do Tupac. Tanto é que a gente só tá vendo um julgamento agora, 30 anos depois. Aí o Sanford perguntou sobre escutas telefônicas que foram feitas pelo FBI durante a investigação em cima do Kid, porque o Kid poderia conversar com alguém, tipo, pô, aquele gente matou o Tupac, algum tipo, né? Mas, segundo ele, isso não aconteceu. Ele não falou sobre o caso do Tupac nenhuma vez. E aí o Sanford fez a grande pergunta, tá, você não investigou, era trabalho dos outros saberem disso, não era seu trabalho, mas você foi lá então e contou as informações das outras forças policiais? E aí o Lee respondeu que não. Deixou o Lee completamente xereca. Tipo assim, o Lee chegou contando. Falou não, tipo assim, fez isso, não, fez aquilo, não, fez outro, investigou, foi atrás, não, informou, não. Tipo aquele meme que os casais fazem, né? Que o cara tá falando, tipo, a mulher tá falando com a lista de compra inteira, né? Aí fica, alface? Sim. Pão? Sim. Aí o cara foi olhando assim, sim. Esqueceu tudo, tipo, sim, esqueci tudo. E a testemunha seguinte foi o Darren Dupe, que é um ex-detetive de Los Angeles. Em 2006, ele entrou com uma força-tarefa que reinvestigava o assassinato do Notorious Big. De novo, aqui pra mostrar que os dois casos, gente, tá totalmente relacionado aqui, né? A investigação, pelo menos, sempre foi feita de uma forma que passava um caso e passava o outro depois. E a tese que eles tinham em 2006 pra morte do Notorious Big era basicamente a mesma tese que a gente tá vendo agora. Uma briga entre duas facções
facções. Ao mesmo tempo, eles também analisaram a hipótese de ser por conta da briga que existia entre a Bad Boy e a Death Row. E apesar do foco ser na morte do Big, a equipe acabou investigando também o crime contra o Tupac. E foi nesse trabalho que o Kid passou a ser investigado também no caso do motor do Big. Isso porque o carro que foi usado para matar o Big era um Impala, que era um carro que o Kid também tinha. Inclusive, o carro que o Kid chegou a ser apreendido pela polícia por conta disso. E o Kid, que era muito bom esconder o que ele fazia na rua, né? Foi investigado de novo por esses caras. Os caras reuniram um monte de provas pra ele. Chegaram e falaram, ó, vai tomar mais pena aqui, porque a gente tem muito poder. Ou então vai falar com a gente. E aí o Duplo e um outro investigador chamado Greg Candy foram até a casa do Kid, nessa época tava livre, nessa janela de dentro e ficava fora, e conversaram com ele na garagem. Bem aquela cena de filme clássico. Os caras chegam, Pachinha, olha aqui, amigo, que a gente tem aqui. Aí ele lá, fotinha, passa, recebe dinheiro, não sei o quê, com arma. É isso que a gente tem. O que vai ser agora essa nossa conversa? Seguinte, vai lá pro plano advogado e aí a gente vai fazer uma reunião. Olha só como é essa cara. É feio, né? Vai lá pro plano advogado e chega preparado pra reunião. Deixou o cara meio que confortável. Isso aqui não é um problema. Isso quer fazer algo legal comigo, o que eles querem, né? Aí o Kid voltou com o advogado dele e os investigadores começaram a perguntar sobre uma possível participação dele na morte do Big. O que o Kid negou, mas ele negou com a seguinte frase: não tem nada a ver com esse. Com esse, né? É. Aí os investigadores acabou esse, né? Mas sabiam que tava falando do Tupac. E aí eles perguntaram: o que você quer dizer com isso? Aí o Kid respondeu: nós fizemos o outro. Pô, mudou totalmente a versão dele aqui, né? E essa declaração foi tão forte que os investigadores de novo fizeram uma nova entrevista. Foi a mesma reação, né? 98 os caras ficaram de cara, fizeram 99 e aqui de novo tiveram que fazer de novo. E aqui de novo foram repetir porque eles sempre soltavam algo tipo, muito impactante, né? A segunda entrevista foi então em dezembro de 2008, totalmente focada no caso de Tupac. E dessa vez, pela primeira vez, a conversa foi gravada. O Kid começou falando sobre a agressão que o Orlando sofreu e falou que depois da briga, o grupo decidiu procurar o Tupac e o Seminati, até que encontraram a BMW dos dois. Segundo o Kid, eram 4 homens que estavam no Cadillac. Ele próprio, o Orlando Anderson, o Deandre Smith, que a gente tinha falado de ontem, e o Terrence Brown, que seria o quarto homem. E inicialmente, o Kid tava a arma, era ele que ia fazer o crime, ele que ia atirar com os dois. Mas na hora de encontrar o carro do Tupac, eles ficaram ali do lado do passageiro, né? Então, o Kid tava aqui, ele tava tipo com o motorista na frente, não dava pra atirar com o motorista na frente. Então ele passou a arma pra quem tava atrás, quem tava na janela, e essa pessoa então atirou. Quem teria atirado seria o Orlando Anderson. Depois disso, o Kid contou que o carro utilizado era um Cadillac branco e falou sobre a arma, que era uma Glock calibre .40. Inclusive, a gente falou ontem que a polícia já sabia que era uma Glock, né? Então tudo que a polícia sabia até então batia com essa descrição que ele fez em 2008. E a história dele continuou e dessa vez colocou o Diddy dentro da história, de uma forma bem importante. Segundo o que pedi, o Diddy teria oferecido dinheiro pelo assassinato do Tupac e do Seminati. E o pagamento teria passado por Eric Martin, conhecido como Zip, que é um associado do Diddy que morava em Nova York. O W disse o seguinte: supostamente Diddy teria dado dinheiro a Zip Martin, para que ele se repassasse aqui pedir como pagamento pelo assassinato de Tupac. Aqui basicamente, como que duas coisas aconteceram, né? Ao mesmo tempo. Como que a causa é a briga e o Diddy pagou pelo crime? Será que já existia uma premiação com a cabeça do Tupac? Às vezes o cara arruma só um motivo, né? Tipo assim, arrumar uma confusão com o Tupac. É, que eu falei. Aí planta lá o Orlando Anderson no início, porque os caras já tinham brigado uma semana antes no shopping, planta lá, os caras saíram na mão, ou pra ter um motivo. Aí, pô, me bateu, vamos lá. Ah, mas isso aqui é muito louco, mano. Porque no final das contas, o Kid pode de novo fazer uma negociação e falar assim: eu falo o que aconteceu, mas eu não vou responder por isso. E botar um no Seminati e um no Diddy. E são dois presos. Só que um vai ser solto no ano que vem. Pô, mas o bicho tá fazendo isso a vida toda, né? Tipo assim, ó, posso falar mais coisa. Aí eu olhei, volto a falar mais coisa e... Não, mas essa afirmação aqui desse cara é muito importante, né? Porque basicamente o Diddy seria o cara que pagou pelo crime. Por que ele pagou pelo crime? Das duas, uma. Ou tinha uma recompensa pela cabeça do Tupac do Seminati que o Diddy tinha colocado e agora ele ia pagar porque alguém tinha feito isso, ou ele não combinou o crime. Essa afirmação é muito forte. O Diddy passa a ser um cara que tá totalmente envolvido no crime. E, inclusive, em outras entrevistas, o Kid já chegou a falar que o Diddy chegou a ligar pra ele, né? Dentro do carro. Tipo, ó, o Diddy ligou pra mim no dia do crime. Tipo, inacreditável. Porque isso daqui, lá em 2016, 2017, se alguém falasse isso, vai ser totalmente teoria da conspiração. Não tá muito robusto ainda, não tem tantas provas e tal. A gente tem uma fala de um policial, mas é um policial que tá investigando o caso e que ouviu isso do Kid e que tem isso gravado. Todo o resto que a gente tem são anotações mentais de policiais que ouviram o Kid. Ou o próprio Kid contando a história dele. Esse cara tem gravado ele falando isso. E nessa gravação a gente tem o nome do Diddy. Olha que doideira, mano. E vai ficar tudo mais doido ainda em 2009, porque o Kid foi recrutado como um informante confidencial da FBI. Olha que doideira, mano. Ele vem trabalhando pro FBI. O FBI pegou ele então, levou ele a Nova York e tentou se reaproximar do Zip pra conseguir contato com o Diddy. Porque a lógica deles, inclusive, foi o seguinte: se a gente chegar primeiro no Diddy, que ainda tá ativo e tudo mais, a gente consegue pressionar ele, colocar na cadeia, por conta do caso, e aí sair tudo que tem informação, porque muita gente já morreu. E ele não vai se preocupar em falar isso. Ele não vai querer perder a vida de bilionário, entendeu? Essa foi a mentalidade da polícia naquele momento. Só que mesmo fazendo isso, eles não conseguiram confirmar e logo depois, em 2012, o Zip faleceu, né? Então, tipo assim, também faz parte desse caso aqui, né? Todo mundo tá envolvido, foi morrer logo depois. E aí o Michael Suffolk de novo questionou se eles tinham verificado essa história, né? E ele falou: bom, a gente fez o possível, mas a gente não conseguiu verificar tudo, né? E o Suffolk chegou a falar: em 2008, Orlando Anderson e o Deandre Smith já estavam mortos. Não dava pra investigar. Mas o Terrence Brown, que foi citado, ainda estava vivo. Você foi então atrás do Terrence Brown e o depois respondeu que o plano da polícia era esperar que o cara tivesse algum problema com a justiça, fosse preso, e aí quando tivesse preso, tivesse encurralado e falasse: ó, a gente solta se falar isso, 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 entendeu? Então, por conta disso, o foco foi totalmente no Diddy naquele momento. Ou seja, pessoal, 2008, 2009, nesses anos, o FBI estava investigando o Diddy como envolvido no caso do Tupac. E no final do depoimento dele, então, o promotor perguntou diretamente ao Dub se ele achava que o Kid estava mentindo. E o Dub explicou que por um motivo específico ele achava que a versão era verdadeira. Que na história que ele contou, quem atirou foi o próprio sobrinho, foi o Orlando Anderson. O Orlando Anderson era como se fosse o príncipe da quebrada, né? Tipo, o Kid era o rei, era o que mais faturava, e o Orlando tinha muita moral lá. Ele acredita que pelas regras que o Kid tem de moralidade própria, né? Que tem muito a ver com crime e tudo mais, ele nunca mentiria sobre o sobrinho dele, que inclusive já estava morto. Então, na visão dele, essa versão de 2008 seria então uma versão verdadeira. Seria que o Diddy, então, de alguma forma, tá envolvido. Ou seja, vai rolar. O Diddy vai ser chamado disso aí, mano. Cara, que loucura, velho, porque realmente é difícil, né? Porque, tipo, o cara toda hora conta uma versão e tal, mas essa aqui, cara, pela época, foi em 2008, essa última? 2008, né? Não tinha nada de rede social, assim, do cara tipo hypado, e também ele tava fazendo uma entrevista pro FBI. Confidencial, não poderia ser divulgada, né? Não era algo que ele tava fazendo pelo hype, cara, não sei qual que era, então me parece verdadeiro, né? Vendo desse ponto de vista. Essa foi a quarta versão. Então, isso é foda. Teve 98, 99, 2006, 2008.
Fora as que ele fez nos livros, né? Assim, justo, na primeira versão não dava a versão exata. Ele fala, talvez tenha sido isso, talvez tenha sido aquilo. Daí ele fala sobre o Sangue Knight, sobre o Tupac ser gravador. Já na de 99, ele já fala, não, talvez tenha sido o Diddy. Pela primeira vez ele fala do Diddy, talvez seja Bad Boy, lá do lado. Né? Que os caras vêm aqui, pode ser. Na de 2006, ele vem e ele se coloca um pouco dentro da história. Mas não totalmente. Ele sabe um pouco mais da história, já. Na de 2008, ele se coloca como culpado do caso do Tupac. Basicamente isso, ele assume a culpa. Né? Então não sei se de alguma forma ele achou que por ser confidencial e por eles não poderem usar pra ele podia mentir o quanto fosse pra agradar a polícia e ficar livre, porque eu acho que é isso que o advogado dele tá tentando provar agora, ou se de fato tá assumindo o crime ali. Que a história dele é totalmente compatível, é totalmente plausível, né? Tipo, eles estavam ali, os caras do crime, os caras já tem uns crimes nas costas e tudo mais, tá todo mundo armado, tava com a arma que foi usada pra matar o Tupac, ele tava com um carro que era igual ao carro que tava do lado, ele tava com o cara que pegou o Tupac e tudo mais. Ele já falou que ele fez, ele escreveu sobre isso, deu depoimento, tipo assim. Pô, mas agora eles vão ter que abordar aí no julgamento. Então, se vai ser, se vão seguir essa linha do Diddy, como é que uma hora o motivo era a briga e outra hora era que o Diddy armou tudo? Eles vão ter que E aí, ligar. a gente falou, será que foi realmente por conta das duas mobs que existiam, né? A Suicide e a Mob Pirates, ou se foi por conta da F. Roberts Bad Boy, que era uma outra briga que tava acontecendo na época, que até então pra gente era mais sobre música. Mas a gente viu, por exemplo, a gente acabou de ver aqui uma entrevista do Tupac, desde antes trabalhado, ele falando que não tinha concorrência com a Bad Boy, né? Com o Diddy e tudo mais. Muito mais. Vendia muito mais, que eles eram profissionais, que eles não iam brigar com os caras no mesmo ambiente desde dias antes, né? Só que a nossa putada, tipo assim, mano, vocês não fazem o mesmo que nós, não tem o mesmo dinheiro que nós, né? Tipo, a gente sabe que esse negócio pegava no Diddy. Então, motivos pro Diddy fazer algo, ele tinha. Maldade pra fazer algo, ele tinha. Dinheiro, ele tinha. Mas tudo isso não significa que ele fez. E agora, quando ele foi chamado, ele pode ficar quieto. Só que se a justiça tem esse cara na cadeia e já usou, tipo, desse negócio de pena várias vezes, né? Opa, ele tá recebendo um monte de redução de pena, né? Congela isso. Se ele não falar aqui, ele não tá tendo bom comportamento. Ele não tá ajudando a justiça. Ele tem bom comportamento desse. Tá ligado? Tipo assim, então vai ficar até janeiro de 2028. Não vai sair em 2027. Vamos ver. Bom, esse foi o terceiro episódio. Não viu o segundo nem o primeiro? Vai lá e assista na playlist aqui embaixo e fica com a gente até o próximo vídeo. Bora lá.